Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 22 a 24 do livro de Josué, encerrando o livro de Josué. Versículos 1 a 6 do capítulo 22. Josué relembra que os homens das tribos de Gade, Ruben e Manassés do leste foram fiéis ao juramento que fizeram de lutar com os demais israelitas que ainda não tinham terra. Assim, ele diz que eles estão livres do juramento, que podem retornar aos seus territórios, né, que era a leste do Jordão, mas ele faz a advertência de eles não saírem dos caminhos do Senhor. Versículos 7 a 9 do capítulo 22. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés receberam gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas dos despojos das vitórias que obtiveram, enquanto estavam lutando ao lado dos irmãos israelitas. E Josué os lembrou de repartir com os homens que não atravessaram o Jordão, né, que ficaram cuidando das cidades a leste do Jordão, que ficaram cuidando das mulheres e crianças. Versículo 10 do capítulo 22. As tribos do lado leste do Jordão construíram um altar junto ao rio. O medo dos israelitas era que tivessem construído o altar para realizar sacrifícios, o que era contra a lei mosaica. Versículo 12 do capítulo 22. Em razão do altar ser grande, as demais tribos provavelmente podiam vê-lo. O restante de Israel reuniu-se contra as tribos que moravam na Transjordânia para guerrear contra elas, saindo de Siló. A reação dos israelitas pode ser entendida à luz do mandamento de que não tivessem altares rivais do santuário central. A lei requeria ações disciplinares contra a apostasia. Versículo 13 do capítulo 22. Finéias já tinha demonstrado seu zelo para com a honra de Deus e era tanto um representante da tribo de Levi como do sumo sacerdote. Por isso foi escolhido para ir, né, falar com as tribos do leste. Versículo 16 do capítulo 22. O altar foi compreendido pelo restante de Israel à luz de ensinos como os de Levítico 17, versículos 8 e 9, e de Deuteronômio 12. Mas a acusação foi precipitada. A lei mosaica requeria cuidadosa investigação antes de se tomar qualquer ação. Versículo 17 do capítulo 22. A iniquidade de Peor se refere ao tempo que muitos israelitas, a maioria da tribo de Simeão, se juntaram a Midian na adoração de Baal, em que foi preciso que Finéias matasse um israelita e uma mulher midianita. Versículo 18 do capítulo 22. Os israelitas a oeste do Jordão, ou seja, as 9 tribos e meia, sabiam que eram um só povo e que o Senhor requeria fidelidade de todo o povo, que o erro de uma tribo poderia ser considerado de toda a nação. Versículo 19 do capítulo 22. As terras a leste do Rio Jordão eram uma dádiva de Deus, tanto quanto as terras a oeste, apesar da separação geográfica pelo Rio Jordão. Mas os israelitas do oeste do Jordão tinham entendido que aquela rebelião afastaria Deus da terra, por isso eles sugeriram que eles se mudassem para o oeste do Jordão. Versículo 20 do capítulo 22. A menção a Acã explica a preocupação das tribos do oeste. Eles temiam que o julgamento de Deus por aquilo que as tribos do leste tinham feito caísse sobre eles. Versículo 22 do capítulo 22. Aqui foram usados 3 nomes de Deus: El, que é poderoso, Elohim, majestoso, e Jeová, o Senhor. Versículo 24 do capítulo 22. As tribos do leste, né, a tribo de Ruben, Gade e Manassés do leste, explicaram que tinham construído o altar como um meio de manter a unidade de todas as tribos nas gerações futuras. Versículos 27 e 28 do capítulo 22. O altar era testemunha de que aqueles que viviam em ambos os lados adoravam o mesmo Deus no mesmo tabernáculo. Versículo 31 do capítulo 22. Finalmente, os representantes das 9 tribos e meia concluíram que o altar levantado não era um ídolo e nem um altar de sacrifício. E já que as tribos não tinham se rebelado, Deus estava com eles. Versículo 34 do capítulo 22. Com o conflito resolvido,
o altar recebeu um nome em reconhecimento da confissão das tribos da Transjordânia. O nome do altar mostrava que este era realmente um monumento ao único Deus. Agora nós vamos falar do capítulo 23. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 23, Josué estava com 110 anos de idade e já tinha completado sua missão. Reuniu o povo para exortá-los e instruí-los. Versículo 4 do capítulo 23. A terra ocupada nessa época pelas nações que restavam já tinha sido repartida por herança. Os israelitas precisavam apenas conquistá-las com a ajuda de Deus. Versículo 5 do capítulo 23. Como era no passado, assim seria no futuro. A única esperança de continuar na terra era merecer o auxílio de Deus, que tinha um plano especial para Israel. Versículos 6 e 7 do capítulo 23. Para que os israelitas continuassem a ter sucesso, exigia-se que eles obedecessem a tudo que está escrito na lei de Moisés. Isso é o que Josué foi ordenado a fazer. Sua obediência e a de Israel tinham trazido vitória. O modo de se obedecer a Deus é prestar culto somente a Ele e não se deixar seduzir à associação com outros deuses ou com nações que os adoram. Essa era a ordem mais básica de Deus para Israel. Versículo 10 do capítulo 23. Um só homem perseguirá 1000 é uma promessa que Deus fez a Israel enquanto o povo fosse obediente. Em Levítico 26, versículo 8, e reforçado depois por Moisés em Deuteronômio 32, versículo 30. Versículos 12 a 13 do capítulo 23. A validade da promessa de Deus não dependia da cooperação humana. A história de Israel mostra isso, como também o resto da Bíblia, culminando na obra de Cristo. Mas a promessa divina não beneficiaria aqueles que rejeitassem a graça de Deus. Essa estipulação fazia parte da promessa divina desde o princípio. Israel foi avisado do perigo de ter relações com aquelas nações que serviam aos deuses falsos. Elas seriam uma nefasta influência de idolatria e desobediência. A desobediência resultaria em Deus retirar sua força para Israel não possuir a terra por completo. Tal transigência conduziria a armadilhas para Israel que, por fim, resultaram no exílio e o desaparecimento das tribos de Israel na terra prometida. Versículo 14 do capítulo 23. O caminho de toda a terra é morte, uma vez que tudo na terra eventualmente morre. Josué já estava se despedindo do povo, sabendo de sua morte iminente. Versículo 15 do capítulo 23. Existem dois aspectos na fidelidade de Deus, porquanto há dois lados em sua aliança, promessas e advertências. Podes confiar que Deus cumprirá suas advertências tão plenamente quanto podemos confiar que ele cumprirá suas promessas. Versículo 16 do capítulo 23. O mesmo Deus que permitiu que Israel fosse beneficiado por grandes milagres pode também virar-se contra uma nação infiel. A violação do pacto de Deus pela adoração de outros deuses causaria a perda da terra. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 24. Versículo 1 do capítulo 24. Josué reuniu todas as tribos e seus líderes para comparecerem diante de Deus em Siquém, assim como ele tinha feito no Monte Ebal, próximo a Siquém. Siquém era o próprio lugar onde Deus tinha prometido pela primeira vez a terra aos descendentes de Abraão, em Gênesis 12, versículos 6 e 7, quando ele faz a promessa a Abraão. Então, assim, dos versículos 2 até o 13, o Senhor, por meio de Josué, faz uma recapitulação histórica do pacto com os israelitas, desde o tempo de Abraão. O propósito é demonstrar os atos de Deus de proteção e libertação para com Israel no passado e motivar Israel a permanecer fiel a Deus no presente. Versículo 3 do capítulo 24. O Senhor começa dizendo que tirou Abraão da terra de muitos deuses, Abraão morava em Ur dos caldeus e trouxe Abraão a Canaã. Versículo 4 do capítulo 24. Já na geração de Jacó e Esaú, Deus estava concedendo terras a pessoas. Assim, ele deu Seir, ou Edom, a Esaú. E visto que ainda não era a época de Jacó receber sua herança, ele desceu para o Egito, longe da terra que haveria de ser sua. Versículo 5 do capítulo 24. Como Deus tinha tirado Abraão de uma terra pagã, assim ele tirou a nação de Israel do Egito por intermédio de Moisés, de Arão e das pragas. Versículos 6 e 7 do capítulo 24.
O êxodo foi outro milagre de Deus pelo qual ele protegeu o seu povo. Embora se observe que os israelitas habitaram no deserto por um longo tempo, nenhuma menção se faz do pecado deles. O propósito dessa história não era repetir os fracassos de Israel, mas ressaltar os êxitos de Deus na preservação da nação, a fim de encorajá-los a adorá-lo. Versículos 9 e 10 do capítulo 24. Balaão foi mencionado em Josué 13, 22 como um adivinho. Aqui, sua contratação por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas, foi apenas outra oportunidade para Deus libertar o seu povo. Versículo 11 do capítulo 24. E, novamente, Deus entregou as nações contra as quais a presente geração lutou. Deus foi o único responsável pela proteção e bênção de Israel, seu povo, desde o princípio. Versículo 12 do capítulo 24. O Vespão foi prometido em Êxodo 23, versículo 28, e Deuteronômio 7, 20, como meio pelo qual Deus expulsaria os habitantes da terra. Deus cumpriu sua promessa. Versículos 14 e 15 do capítulo 24. Estas são as exigências de Deus, as leis e normas pelas quais Israel deveria viver. O essencial é que o povo, escolhesse servir somente ao Senhor. Josué deu uma opção para servir aos deuses de seus antepassados ou àqueles dos amorreus. Ele confirmou que o Deus de Israel era a escolha dele. Assim, se os israelitas seguirem Josué na paz, como fizeram na guerra, eles deveriam escolher o Deus verdadeiro. Versículo 19 do capítulo 24. Depois que o povo prometeu servir somente a Deus, Josué os advertiu que isso seria difícil. O povo não deve escolher superficialmente ou em um momento de bom sentimento a respeito de Deus sobre servi-lo, um Deus santo e zeloso. Versículo 20 do capítulo 24. Se o povo, naquele momento, escolher Deus e mais tarde mudasse de ideia, Deus os consumiria, assim como eles fizeram com os inimigos nas terras em que agora habitavam. Versículo 23 do capítulo 24. Josué ordenou aos israelitas para colocar de lado os deuses estranhos que houvesse entre eles. O povo fez suas promessas, mas o relato não indica se os israelitas se despojaram de seus deuses, mas também não informa se eles tinham, Diferentemente de seu antepassado Jacó. Jacó, quando encontrou os deuses que sua esposa tinha roubado do pai, ele enterrou os deuses, em Siquém, que era a mesma localidade onde a nação de Israel estava naquele momento. Versículos 26 e 27 do capítulo 24. Josué declarou que o pacto seria escrito no livro da lei de Deus. Isso sugere que o pacto foi preservado no lugar mais sagrado e santo possível. Ele jamais seria mudado. A pedra que Josué ergueu, como aquelas na travessia do Jordão, permaneceria como testemunha para as futuras gerações de todas as pessoas que nesse lugar concordavam. Israel poderia ser tentado a mudar, mas a pedra permaneceria sempre como lembrança à nação de seu compromisso com o único Deus. Versículos 29 e 30 do capítulo 24. Josué é chamado de servo do Senhor. Como Moisés, que recebeu este título somente por ocasião de sua morte, a honra de Josué de recebê-lo indica uma vida de fidelidade. A idade de Josué ao morrer foi de 110 anos, assim como a de José, o que também sugere uma vida de fidelidade. Como José preservou Israel em um tempo de fome, assim também Josué preservou Israel em meio ao desafio da conquista da terra. Versículo 31 do capítulo 24. Apesar de alguma incerteza a respeito do grau do compromisso de Israel, a nação permaneceu fiel a Deus durante todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que tinham experimentado milagres e a direção de Deus. A geração seguinte seria diferente, como nós veremos no próximo livro, no livro de Juízes. Versículo 33 do capítulo 24. Eleazar tinha ajudado na divisão da terra. Ele representava a liderança religiosa, enquanto Josué representava a política. E ele era da geração de Josué. Finéias, o filho de Eleazar, representava a geração seguinte. Diferentemente de Josué, cuja família não é mencionada e que não teve sucessor na liderança, a linha sacerdotal haveria de continuar, e ela permanecia como testemunho de Deus para com o seu povo. As mortes de Josué e Eleazar assinalam o fim do período tratado no livro de Josué. Seus sepultamentos,
juntamente com o sepultamento dos ossos de José, na terra que agora estava sob a posse de Israel, simbolizam o cumprimento fiel das promessas feitas por Deus aos patriarcas. Encerramos aqui o estudo dos capítulos 22 e 24 do livro de Josué, finalizando o estudo do livro.